Olá, nesse vídeo eu vim falar sobre o medo e a ansiedade. O medo ele faz parte da maioria dos transtornos ansiosos. O medo ele vem no sentido de proteção, né, de preservação da espécie. Então ele tem um objetivo. O problema maior do medo é quando nós perdemos esse timer de quê? Nós perdemos esse equilíbrio da quantidade de medo. O medo ele se torna maior que a nossa realidade. Então nós não questionamos e nós começamos a nos limitar por conta do medo. Então a reflexão que eu trago hoje é: observe o seu medo. Que nível que ele está? Se é que eu estou exagerando, se é que eu estou aumentando, ou estou acreditando demais nesse medo e não me permitindo modificar, não me permitindo entrar em contato com esse medo? Porque normalmente o que acontece? Como que nós podemos superar o medo? Se ele vem para alarme, se ele vem para proteção, ele tem a sua função. Quando ele está disfuncional, ou seja, quando ele está alterado, ele me prejudica, ele me limita. Então, nesse sentido, eu trago essa reflexão para você justamente para perceber que, relacionando com a ansiedade, o medo, ele vai atingir muito essa noção de capacidade, de autoconfiança que nós temos. Aí eu te pergunto, você confia em você mesmo? Porque geralmente no medo, nós nós não temos essa autoconfiança, nós sempre achamos que nós não conseguimos, que é difícil, que eu não dou conta. Então fica em xeque a nossa capacidade. Nós duvidamos da nossa capacidade. E o medo ele é um limitador, porque parece que o medo ele se torna tão grande e nós tão pequenos que isso faz com que eu restrinja meu comportamento, eu limite a minha ação para não me expor. E de isso fortalece o medo. Então, a proposta que eu trago é justamente como superar o medo em micropassos. Então, se nós pensarmos qual é o propósito do medo novamente, é preservação da espécie, é alarme, é prudência, é nos avisar de algum problema. Então, ele vem para isso. Agora, pensando nesse medo, nós vamos refletir que como que eu faço para diminuir? É sentindo menos medo. Então eu herdei esse medo, se nós pensarmos nos nossos ancestrais, que é a prudência, a cautela, por isso que o medo existe em nós, nós adquirimos esse medo, agora na atualidade nós vamos aprender a ter menos medo, a reduzir esse medo, a trazer um equilíbrio maior, né? Como? Enfrentando. Por quê? Pelo processo da habituação. Quanto mais eu entro em contato com algo que eu tenho medo, aos pouquinhos, devagarzinho, menos medo eu tenho. Porque normalmente nós temos a catastrofização, que é o quê? Pensar o pior de uma situação. Quando eu penso o pior de uma situação, eu acredito que eu sempre espero que venha algo ruim, eu sempre penso que algo ruim vai acontecer e não necessariamente. Então, refletir sobre isso, esperar coisas ruins. Então, a mudança do nosso pensamento, a mudança desse mindset, que é o quê? Eu modificar. Por que eu tenho que esperar coisas ruins? Eu tenho que esperar coisas boas, né? Buscar essa esperança sempre baseando na realidade, trazendo para a realidade, fazendo essa avaliação. Porque o medo, ele vai, se nós deixarmos nos levar pelo modo automático, ele vai tomando proporções gigantescas e isso limita o nosso comportamento. Então, quanto mais nós entrarmos em contato com o medo, menos medo nós vamos tendo, porque nós vamos nos habituando com a ideia e vamos percebendo que nada daquilo que nós pensamos aconteceu. Então eu trago essa reflexão e esse exercício como proposta. Comece a vencer em micropassos, devagarzinho, dia após dia, superando os pequenos medos e percebendo, a partir do momento que você realizou a atividade, começa da forma mais leve para ir aumentando o grau de dificuldade. Quanto mais leve você começar, melhor, porque você consegue ver os resultados. E isso vai te dando força, vai te mostrando o seu nível de capacidade de realização, vai te fortalecendo a subir e alcançar mais degraus daquela dificuldade que você estava tendo. Então você vai superando, você vai conseguindo vencer o medo. Por isso, começar com pequenos passos, passos simples até os mais complexos, para que você perceba que é possível sim superar o medo, porque nada daquilo que você imaginou que estava a nível de pensamento
aconteceu, era apenas um medo. Nem sempre o medo é real. Então, reflita sobre isso, traga para a sua realidade, enfrentando os medos aos pouquinhos, percebendo que nada daquilo aconteceu, nada daquilo que você imaginou foi real, né? Você conseguiu superar, você foi mais do que aquele medo. Então, você colocou o medo no lugar que é o correto para ele, num lugar de equilíbrio. E você sim é capaz de realizar e de conquistar muitas coisas. Lembra de todas as outras atividades, dos projetos que você fez, que teve um resultado positivo e que você conseguiu. Isso fortalece a sua autoconfiança, te dando gás e energia para conseguir superar e enfrentar os medos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Foi um prazer estar aqui com você. Até o próximo vídeo.